Olá, meninas! Na videoaula de hoje, nós vamos aprender a fazer o tapete para a sala Sol Contemporâneo. Esse tapete, o barbante natural é número 8 e os coloridos é o número 6. Eu trabalhei ele sempre com a agulha número 4 para fazer o nosso tapete. Para fazer aqui essa primeira parte, eu usei 115 gramas do barbante Decore. Se você não encontrar o Decore na sua cidade, você pode comprar qualquer um outro peludinho assim dessa forma, ok? O barbante natural, número 8, eu usei 1,1 kg. Esse tom aqui de tangerina, eu usei 260 gramas dele. E o colorido mesclado, essa aqui é uma mescla de marrom com laranja, usei 190 gramas dele. A agulha de trabalho é a número 4. E depois de pronto, o tapete terá 1,22 m de diâmetro. Ok? Espero que vocês gostem. Eu acredito que a videoaula ficou muito bem explicada, mas caso fique alguma dúvida, me deixem uma pergunta nos comentários que vou respondendo sempre que possível. Antes de começarmos, eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal. Clique no sininho das notificações que tem logo acima aí na página, para que você fique por dentro de todas as novidades que vão aparecendo por aqui. E para nos ajudar a divulgar o nosso trabalho, clique aí no gostei do nosso vídeo. Desculpa, recomeçando. E para nos ajudar a divulgar o nosso trabalho, compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais, certinho? Então vamos começar. Para começar o nosso tapete, na sua casa você vai trabalhar com o barbante Decore, que é esse aqui cheio de pelinho. Mas como fica difícil para eu mostrar para você os pontos, nós vamos começar trabalhando com o barbante normal. Então, vou fazer aqui, só que na sua casa, lembre-se que você vai estar trabalhando com esse barbante, ok? Então, eu começo fazendo um círculo mágico, conduzo o fio aqui por dentro, lembrando que para trabalhar, você vai trabalhar com a agulha número 4. Vou fazer 3 correntes e faço mais 11 pontos altos. Já finalizado aqui os pontos, eu vou puxar aqui o fio do círculo. Venho aqui nessa terceira corrente que iniciei e prendo com um ponto baixíssimo. Contando essas 3 correntes aqui como ponto alto, você terá aqui um total de 12 pontos. Agora, vou fazer 3 correntes. Nesse mesmo ponto de base, faço mais um ponto alto. E vou trabalhar 2 pontos altos em cada ponto que tenho aqui na base. Fazendo essa mesma sequência até o final da carreira. Já finalizando a carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui nessa terceira corrente que iniciei. Então, temos aqui 2 carreiras prontas. Para fazer a terceira carreira, eu faço as 3 correntes, volto aqui no mesmo ponto de base e faço mais um ponto alto. No próximo ponto de base,
faço apenas um ponto alto. No próximo, também faço 2 pontos altos. No próximo ponto de base, faço apenas um ponto alto. E no próximo, faço 2 pontos altos. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando aqui a carreira, vou fazendo o último ponto alto e prendo com um ponto baixíssimo nessa terceira corrente que iniciamos. Então, ficou dessa forma que nós temos 3 carreiras prontas. Para começar a quarta carreira, eu faço as 3 correntes, no mesmo ponto de base, faço um ponto alto. No próximo ponto de base, faço apenas um ponto alto. No próximo, também faço um ponto alto. No próximo, eu vou fazer o aumento, que são os 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo ponto de base, faço um ponto alto. No próximo, também faço um ponto alto. E no próximo, faço o aumento, que são os 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Eu vou fazer essa mesma sequência e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto alto e prendo com um ponto baixíssimo nessa terceira corrente que iniciei. Então, nós temos aqui finalizado 4 carreiras. Para fazer a carreira de número 5, eu faço as 3 correntes. No mesmo ponto de base, vou fazer um ponto alto. No próximo ponto de base, faço um ponto alto. No próximo, também faço um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. No próximo ponto de base, eu faço o aumento, que são os 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, faço 3 pontos altos, um em cada ponto de base. E no próximo ponto de base, faço o aumento, que são os 2 pontos altos juntos. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira. Finalizo aqui com um ponto baixíssimo, nessa terceira corrente que iniciamos. Então, vou completar minha carreira e volto te mostrando como ficará. Já finalizado aqui, nós temos 5 carreiras prontas. Para começar agora a próxima carreira, que será a carreira de número 6, eu faço as 3 correntes no mesmo ponto de base, faço um ponto alto. E agora vou trabalhar 4 pontos altos, um em cada ponto de base. Feitos 4 pontos altos, no próximo ponto de base eu trabalho novamente o aumento, que são os 2 pontos altos juntos. Então, vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira, sempre fazendo 4 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo, eu faço o aumento. E vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente que iniciei. Então, vou completar essa carreira e volto te mostrando como ficará.
Finalizada aqui a 6ª carreira, então ficou dessa forma. Para fazer a 7ª carreira, eu faço as 3 correntes, venho aqui no mesmo ponto de base e faço mais um ponto alto. Agora, vou trabalhar 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Feito aqui os 5 pontos altos, eu venho no próximo ponto de base e faço o aumento, que são os 2 pontos altos juntos. Então, vou fazer essa sequência aqui por toda a carreira. Faz um aumento e 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Depois o aumento, depois novamente 5 pontos altos, um em cada ponto de base. E para finalizar a carreira, finalizo nessa 3ª corrente que iniciamos com um ponto baixíssimo. Então, vou completar a carreira e volto te mostrando como ficará. Já finalizada a carreira, então, nós temos aqui 7 carreiras prontas. Nessa 7ª carreira, entre os aumentos, nós fizemos 5 pontos altos, ok? Para começar agora a carreira de número 8, eu faço as 3 correntes, venho aqui no mesmo ponto de base e faço mais um ponto alto. Agora, vou fazer 6 pontos altos, um em cada ponto de base. Feito aqui os 6 pontos altos, no próximo ponto de base eu faço o aumento, que são os 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira, sempre fazendo o aumento e depois 6 pontos altos, um em cada ponto de base. Eu vou completar essa sequência, depois finalizo com um ponto baixíssimo, aqui nessa 3ª corrente que iniciamos. Então, completa a carreira e volto te mostrando como ficará. Finalizada aqui a carreira, nós temos aqui um total de 8 carreiras. Nessa 8ª carreira, entre os aumentos, nós fizemos 6 pontos altos, um em cada ponto de base, ok? Para começar agora a carreira de número 9, eu faço as 3 correntes, no mesmo ponto de base, faço um ponto alto. E agora, vou trabalhar 7 pontos altos, um em cada ponto de base. Feito aqui os 7 pontos altos, um em cada ponto de base, no próximo ponto de base eu faço o aumento, que são os 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e finalizo com um ponto baixíssimo na 3ª corrente que iniciamos. Então, vou completar e volto te mostrando como ficará. Finalizada aqui a carreira de número 9, então ficou dessa forma. Então, essa base aqui é a mesma que você fez com barbante decore. Só que com barbante decore, quando você vai olhando, o direito é assim. Então, você vai, depois que você faz todas as 9 carreiras, você vai trabalhar
com ele pelo avesso, que esse tipo de barbante, ele sempre vai ficar mais peludinho pelo lado do avesso. Então, depois de fazer as 9 carreiras, você vai cortar o fio. Eu vou pegar essa sobra. Depois de cortar, eu passo a sobra aqui pela laçada e aperto o prego não se desmanchar. E depois vou passar a sobra aqui pelos pontos de base, sempre aqui pelo meio do ponto de base, que quando eu trabalhar agora com o barbante natural, essa sobra vai ficando presa aqui nos pontos de base. Finalizada aqui a primeira parte do tapete, que são essas primeiras 9 carreiras, que eu ensinei você a trabalhar com fio natural, mas aí na sua casa você fez com fio decore. A partir daqui, eu começo a trabalhar com fio natural. Então, temos aqui 9 carreiras e agora vamos fazer a carreira de número 10, trabalhando com barbante natural número 8. Eu começo prendendo o fio na agulha, venho aqui em um ponto de base e vou fazer um ponto baixo. Faço mais 4 pontos baixos. Eu vou fazer blocos de 5 pontos baixos, só que esse primeiro, nós vamos fazer apenas 5 pontos baixos e depois no final eu volto completando. Feito aqui os 5 pontos baixos, eu vou fazer 5 correntes, salto 3 pontos de base e a partir do 4º ponto de base, eu vou fazer 9 pontos baixos, um em cada ponto de base. Feitos 9 pontos baixos, eu faço novamente 5 correntes, salto 3 pontos de base e a partir do 4º ponto de base, eu vou fazer novamente 9 pontos baixos. Eu vou fazer sempre essa mesma sequência aqui por toda a carreira, trabalhando blocos de 9 pontos baixos, um em cada ponto de base, e entre eles eu faço uma alça de 5 correntes e salto 3 pontos de base. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou completar a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando aqui a carreira, depois de fazer aqui a última alça de 5 correntes, saltos 3 pontos de base, e agora vou fazer mais 4 pontos baixos, um em cada ponto de base, para completar o primeiro bloco que iniciamos. E agora faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Então, ficou dessa forma. Nós temos aqui os blocos com 9 pontos baixos e entre eles nós temos 9 alças como essa de 5 correntes, ok? Para começar a próxima carreira, eu vou fazer uma corrente, nesse mesmo ponto de base, faço um ponto baixo. Passo para o próximo ponto de base, faço um ponto baixo e no próximo também faço um ponto baixo. Então, fiz 3 pontos baixos. No final da carreira, eu volto finalizando aqui esse bloco. Vou deixar vazios os últimos 2 pontos aqui na base, passo para a alça e vou trabalhar 10 pontos altos.
Então, fiz aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Feito aqui os 10 pontos altos, eu passo para o próximo bloco de 9 pontos baixos que tenho na base, salto os primeiros 2 pontos de base e vou trabalhar 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. Feitos 5 pontos baixos, ficam vazios os últimos 2 pontos de base, passo já para a próxima alça e começo a trabalhar novamente 10 pontos altos. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui o último leque de 10 pontos altos, eu salto 2 pontos aqui na base do bloco de pontos baixos e vou completar aqui o primeiro bloco fazendo 2 pontos baixos, um em cada ponto de base, e vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, temos finalizado aqui a segunda carreira com o fio natural e a 11ª carreira aqui do nosso tapete. Já fizemos aqui um total de 11 carreiras, certinho? Para começar agora a próxima carreira, eu vou fazer uma corrente nesse mesmo ponto de base, faço um ponto baixo. O bloco aqui de pontos baixos, nessa carreira, vai passar a ter apenas um ponto baixo. Vou fazer uma corrente, faço 2 laçadas na agulha e vou trabalhar agora pontos altos duplos em baixo relevo. Então, você faz 2 correntes, 2 laçadas na agulha, vai passar a sua agulha por entre os pontos. Então, vem aqui no primeiro ponto alto, passa a agulha aqui antes dele, atravessa a agulha aqui pelo ponto, volta ela aqui para trás, faz uma laçada e conduz o fio. Então, você ficou com 4 laçadas na agulha, faz mais uma, fecha 2, faz mais uma, fecha 2 e faz mais uma e fecha 2. Faz uma corrente de separação, novamente 2 laçadas, passa para o próximo ponto de base, conduz o fio e forma o ponto alto duplo em baixo relevo. Então, você vai fazer um ponto alto duplo em baixo relevo em cada ponto alto que tem aqui na base e entre eles vai fazendo sempre uma corrente de separação. Vou fazendo, então, aqui o último ponto alto duplo. Então, vai ficar dessa forma.
Então, tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos duplos em baixo relevo. Faz uma corrente, passa para o bloco de pontos baixos, no ponto aqui do meio, você vai fazer um ponto baixo. Vão ficar vazios os primeiros 2 pontos de base e os 2 últimos também. Faz uma corrente, faz as 2 laçadas e passa para o próximo leque e começa a trabalhar os pontos altos em baixo relevo novamente, separados sempre por uma corrente. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando aqui a carreira, depois de fazer aqui o último ponto alto duplo em baixo relevo, eu faço a corrente, venho aqui nesse primeiro ponto baixo que iniciamos e finalizo com um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma, ok? Para começar a próxima carreira, eu vou trabalhar alças aqui na parte de trás, pegando na base aqui dos pontos altos e aqui desse ponto baixo. Então, vou virar o tapete aqui, alongo um pouquinho a laçada, venho aqui nesse primeiro ponto baixo que iniciamos, vou passar minha agulha aqui por ele, pegando as 2 alcinhas do ponto, essas alcinhas aqui de trás. Então, passo a agulha aqui pelas 2 alças, faço uma laçada, conduzo o fio e vou formar aqui um ponto baixo, aqui por trás. Agora, vou fazer 6 correntes. Feitas 6 correntes, eu venho aqui no ponto alto, que é a segunda carreira, que trabalhamos aqui com fio natural. Vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5. No ponto número 5 e no número 6, eu vou pegar aqui essa alcinha aqui de cima do ponto, uma alcinha de cada um dos pontos, faço uma laçada, conduzo o fio e formo um ponto baixo, formando aqui uma alça. Faço novamente 6 correntes. Vou passar para o próximo ponto baixo que tenho entre os leques. Vou pegar as 2 alcinhas aqui do ponto baixo. Faço a laçada, conduzo o fio e formo o ponto baixo. Então, vou formando alças aqui por trás. Vou fazer mais uma. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Venho aqui no ponto alto, vou contar 3, 5 pontos. Então, aqui nesse 5º ponto e no 6º, então, a alça vai ficar bem aqui ao meio. Vou pegar uma laçada aqui de cada um dos pontos, conduzo o fio e formo o ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Venho no próximo ponto baixo que tenho entre os leques. Pego aqui as 2 alcinhas de trás do ponto baixo. Faço a laçada, conduzo o fio e formo o ponto baixo. Eu vou formando as alças aqui, eu vou completar a carreira e volto trabalhando com você. Já finalizando aqui a última alça, eu fiz as 6 correntes, venho aqui nesse primeiro ponto baixo que iniciamos e vou fechar com
um ponto baixíssimo. Nós temos aqui um total de 18 alças, ok? Para começar agora a próxima carreira, eu vou passar para dentro da primeira alça, fazendo um ponto baixo e faço mais uma corrente. Agora vou trabalhar mais 8 pontos altos aqui dentro dessa mesma alça. Então, contando aqui com o ponto baixo e a corrente, nós teremos aqui um total de 9 pontos. Passo para a próxima alça e também vou trabalhar 9 pontos altos. Então, vai ficando dessa forma. Em cada alça que temos aqui, nós vamos fazer um total de 9 pontos altos. Eu vou completar a carreira e volto trabalhando com você. Já finalizando aqui, depois de fazer o último ponto alto, eu vou fazer um ponto baixíssimo nessa primeira corrente que iniciei. Então, ficou dessa forma. Em cada alça, fizemos blocos de 9 pontos. Para começar a próxima carreira, eu tenho aqui o meu primeiro bloco, vou passar para o ponto aqui do meio, que é o quinto ponto de base, fazendo pontos baixíssimos até chegar ali no ponto do meio. Então, aqui, no quinto ponto de base, eu faço uma corrente e nesse mesmo ponto de base vou fazer um ponto baixo. E faço mais uma corrente. No mesmo ponto de base, faço mais um ponto alto, duas correntes e 2 pontos altos. Então, fiquei com um leque aqui ao meio. Agora, vou fazer 3 correntes, vou passar para o próximo bloco, no quinto ponto, que é esse ponto aqui do meio, e trabalho um novo leque, fazendo 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Novamente, faço 3 correntes de separação, passo para o próximo bloco, que é esse bloco de 9 pontos que tenho na base, no ponto do meio, que é o quinto ponto, eu faço um novo leque, com 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Eu vou fazer essa mesma sequência, trabalhando sempre um leque em cada bloco, e entre eles, nós vamos fazendo sempre 3 correntes de separação. Eu vou completar a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui as últimas 3 correntes, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui nessa primeira corrente que iniciei. Então, ficou dessa forma. Nós temos aqui os leques sempre separados por 3 correntes. Para fazer a próxima carreira, eu vou passar aqui para o próximo ponto de base, fazendo um ponto baixíssimo. Aqui vou subir 2 correntes. Na alça, eu vou fazer 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos. E no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Então, o leque vai passar a ser um bloquinho de 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos.
O primeiro ponto vai ficar vazio e o último ponto de base também. Vou fazer novamente 3 correntes de separação. Passo para o próximo leque, no segundo ponto de base, faço um ponto alto. Na alça do meio, faço 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos, e no próximo ponto de base, faço mais um ponto alto. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou completar essa mesma sequência e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer as últimas 3 correntes, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui nessa segunda corrente que iniciei. Então, ficou dessa forma. Os nossos leques passaram a ser bloquinhos de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Vamos continuar. A próxima carreira, eu passo para o próximo ponto de base, fazendo um ponto baixíssimo e vou subir 2 correntes. No próximo ponto de base, faço um ponto alto. Na alça, faço 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. No próximo ponto de base, faço um ponto alto e no próximo mais um ponto alto. Então, os bloquinhos vão passar a ter 4 pontos altos, 2 correntes e 4 pontos altos. Continuo fazendo 3 correntes de separação, passo para o próximo bloco, no segundo ponto de base, faço um ponto alto, no próximo faço mais um ponto alto. Na alça, faço 2 pontos altos, duas correntes, mais 2 pontos altos. No próximo ponto de base, faço um ponto alto e no próximo mais um ponto alto. Então, vai ficando dessa forma. 4 pontos altos, 2 correntes e 4 pontos altos. Entre os blocos, nós vamos ter sempre 3 correntes de separação. Eu vou completar essa carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui nessa segunda corrente que iniciei. Então, ficou dessa forma. Nessa carreira, os nossos blocos passarão a ter 4 pontos altos em cada uma das laterais, ok? Para fazer a próxima carreira, eu faço um ponto baixíssimo para passar para o próximo ponto de base e vou subir 2 correntes. No próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto e no próximo mais um ponto alto. Na alça, faço 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. No próximo ponto de base, faço um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Vou deixar vazios novamente o último ponto de base e o primeiro também. Então, os blocos passam a ter 5 pontos altos em cada uma das laterais e no meio 2 correntes. Para passar para o próximo bloco, eu continuo fazendo 3 correntes de separação, passo para o próximo bloco, a partir do segundo ponto de base,
vou trabalhar 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Na alça, faço 2 pontos altos. Faço 2 correntes de separação. Na mesma alça, faço mais 2 pontos altos. E agora, trabalho mais 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, ficamos aqui com o bloco com 5 pontos altos, 2 correntes e 5 pontos altos. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e entre os blocos nós vamos ter sempre 3 correntes de separação.